entre o povo. O Senhor se aproximou de João, deu as costas ao povo por alguns minutos, e João abriu os braços em alegria e disse: eis que o reino dos céus chegou. Jesus virou ao povo e disse: eis que o reino dos céus está dentro de vós. Queridos ouvintes, façamos uma paradinha e uma reflexão até este ponto. Tentem imaginar esta frase, quando o Senhor disse ela: o reino dos céus está dentro de vós. Causou uma repercussão imediata em toda Israel, porque agora o reino dos céus não estava mais no templo, nem nos dogmas, nem nos livros, mas dentro de nós. Não precisava mais comprar, nem negociar, estava dentro de nós. O Senhor tirou o reino dos céus da mão dos sacerdotes e colocou em nossas mãos, dentro de nós. Aquilo foi uma repercussão imensa. A noite caiu na Judéia, de dia é um calor insuportável. Mas a temperatura cai muito, precisa-se fazer fogueira à noite. E o Senhor sentou-se em torno da fogueira com João. Simbolicamente, João tomou o machado, olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu lhe passo o machado, corte os ímpios do mundo, corte o mal pela raiz, desligue os ímpios do mundo, limpe a eira deste mundo. O meigo e doce rabino da Galileia olhou para João e disse: João, eu não vim para machucar quem está machucado. Eu vim para amar. Eu vim para ligar o que está desligado. Eu vim para tornar perfeito o que está imperfeito. Eu vim para dar vida quem não tinha vida, João. Eu vim para amar. João fez um silêncio e compreendeu que até aquele momento o reino dos céus era tomado ao poder da espada, do ódio, dos dogmas rígidos, que agora o reino dos céus seria conquistado pelo amor, pela lei de caridade. De manhã, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham que ele fazia mais discípulo do que João, ele achou melhor retornar à Galileia, e necessário era passar por Samaria, porque Israel era dividido em 3 províncias, mais ou menos assim. Deixa eu ver se esse preto pega. Então aqui estava a Galileia, aqui Samaria e aqui a Judéia, e o Rio Jordão aqui, ó, todinho. Jesus tinha que atravessar desta localidade e vir a uma cidade chamada Sicar, perto da grande propriedade rural que Jacó havia dado a seu filho José como herança. Estava lá o poço de Jacó. O Senhor, cansado da viagem, sentou-se à fonte. Veio uma mulher de Samaria, trazendo no peito um cântaro, agarrada ao cântaro, para tirar água do poço. O Senhor disse: mulher, dê-me um pouco da água deste cântaro. Ela se admirou. Como pode o Senhor me pedir, sendo tu judeu, água para beber, uma vez que os judeus não bebem, não comem nada de nossas mãos? Vocês nos consideram impuros por causa da cisão que houve entre os 2 países. E para tornar essa cisão mais difícil, os samaritanos construíram um templo no Monte Gazizim e se recusava a adorar a Deus no templo.
O Senhor disse a ela: mulher, se tu soubesse, se tu conhecesse os dons de Deus, tu me pedirias e eu lhe daria a água viva. Ela achou que o Senhor estava falando de um meio mais fácil de tirar a água. Ela não tinha compreendido ainda a profundidade. Então ela disse: mas se tu não tens uma vasilha como para tirar a água e o poço é fundo, de onde tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que fez este poço e bebeu ele mesmo das águas, deu aos seus filhos e ao seu gado? O Senhor replicou: mulher, a água que eu lhe der, se tu vieres pegar esta água, tornará a vir várias vezes, porque tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe der fará uma fonte viva, de água viva por toda a eternidade no teu interior. Ela ainda, segurando o cântaro, acreditava que o Senhor estava falando de um meio mais fácil de buscar a água. Mas ela, para testá-lo, disse: dê-me desta água, Senhor. Ele disse: vai, chame seu marido. Ela disse: não tenho marido. O Senhor disse: isto tu disseste com verdade, não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, que agora você tem não é seu marido. Ela assustou. Ela disse: como sabes isso, Senhor? Só um profeta poderia saber isso, porque ela ocultava o passado dela. Ninguém sabia do passado dela, porque a mulher em Israel vale menos do que um cântaro naquela época, menos do que um animal. Imagina ela ter 5 maridos, ela já tinha sido apedrejada no segundo. Mas, enfim, ela não poderia contar mesmo. E ela disse: então, aí ela sentiu uma confiança em Jesus, e ela, como já era uma alma que queria se resolver, ela disse assim: Senhor, tem uma dúvida que paira na minha alma. Nossos pais dizem que o lugar sagrado de adorar a Deus é aqui no Monte Gazizim. Mas os judeus dizem que o lugar sagrado para alcançar a salvação é lá no templo de Israel. Jesus respondeu a ela: crê-me, mulher, que nem no Monte Gazizim e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. A salvação veio de Belém de Judá, eu sou o Salvador. O Pai agora vem e é hora que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão ao Pai em espírito e verdade. O Pai procura por tais. Porque Deus é espírito e importa que o adore em espírito e verdade. Senhor, dizem que o Cristo há de vir. És tu o Cristo? Sou eu quem falo contigo, mulher.